turma 111, 112 e 113. Hoje nós não tivemos a live Zoom por problemas técnicos da própria plataforma do Zoom. Mas a aula que nós íamos ter na plataforma do Zoom, eu estou gravando, e essa aula de hoje vai ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo será o seguinte: eu irei corrigir as atividades do módulo número 1, aquelas que são escritas. E a segunda parte eu irei explicar com vocês já sobre o que são cidades, tá? Então, aquilo que nós íamos ter hoje, no dia 24 de agosto, na nossa live, foi gravada no YouTube e você pode acessar lá. Antes de iniciar nossas atividades, vamos pedir a presença de Jesus em oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 111, 112, 113. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nas atividades dessa manhã. Fica com cada um de nós, nos abençoe, nos proteja, nos guie. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma 111, 112 e 113, lembre-se que amanhã, no dia 25 de agosto de 2020, nós teremos a primeira atividade avaliativa do mês, que é os exercícios do módulo número 1. Ao você fazer e ao receber e ao vistar, e já estou lançando a nota no sistema, ok? Então, faça e coloca na plataforma de Class para a sua nota, ok? Vamos então agora pegar a sua apostila número 3, módulo número 1 da apostila 3, para a correção das atividades desse dia, ok? Vamos lá? Então, aqui nós temos, você pega lá o módulo número 1, tá? Apostila 3, eu já peguei minha apostila no módulo número 1, na página número 17 e 18. E aí diz o seguinte, a primeira pergunta. Escreva os motivos pelas quais a teoria de Malthus não se confirmou. Então, resposta. Malthus fez essa escolha através dessa coleta de dados no próprio espaço em que ele vivia e no século também que vivia. Ou seja, Malthus coletou, foi passando, perguntando, questionando pela região por onde ele morava, pela redondeza, e no século ele coletou esses dados. E Malthus também não previu os avanços na medicina e na tecnologia, que permitiram a redução da população de alimentos. Então, por exemplo, quando Malthus colocou essa teoria, ele falou o seguinte, que o PA e o PG, o PA, que é alimentação, deveria o quê? Acompanhar o processo do PG, que é voltado, por exemplo, a crescimento populacional. Com isso, ele não previu, ele só fez a pesquisa no local, mas essa pesquisa no local não foi sim um ponto voltado para o mundo todo, porque ele só coletou dados de uma determinada localidade. Então eu vou dar um tempinho para você copiar a resposta da página número 17 da pergunta número 1, que é do seguinte: escreva os motivos pelas quais a teoria de Malthus não se confirmou. Então tá ali, por causa que com o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, isso é reduzir o número da população. E na época dele não estava previsto essas configurações do avanço da medicina e da tecnologia. Vamos à questão número 2, que nos diz assim: a distribuição da população pelos setores da economia pode indicar o estágio do desenvolvimento econômico dos países. Em determinados países, 61% da população economicamente ativa está empregada no setor primário. É possível afirmar que esse
país pertença a um grupo de países subdesenvolvido? Então vamos à resposta, e colocando então a sua própria justificativa da mesma. Então, a justificativa é sim, né? Ok? E a forte concentração de população nesse setor indica que a força de trabalho dispensa o uso de máquinas agrícolas, fato que, em primeira análise, é responsável pelo aumento da produtividade. Então, a pergunta é a seguinte: é possível afirmar que esse país pertence ao grupo de países subdesenvolvidos? Sim. Por quê? Qual a justificativa? Por causa da forte concentração da população que está o quê? Voltada para as atividades setor primário. Esse setor primário é voltado para as atividades agrícolas. Vou dar um tempinho para você corrigir essa questão número 2 da página número 17. Vamos então agora para a questão número 3. E a questão número 3 da apostila, número 3, do módulo número 1, pergunta número 3 diz assim: quais as alternativas encontradas pelos países desenvolvidos para estimular a elevação das taxas de natalidade? Então, nós vamos ver com vocês o que vai levar a população a ter, nos países desenvolvidos, essa questão desse aumento. Então vamos lá? Resposta número 3. Entre as alternativas encontradas, a que mais surtiu efeitos positivos foi o incentivo financeiro, ou seja, o abono, né, aos pais, garantindo melhores condições de vida à família que optar por ter mais filhos. Então, a questão nos diz o seguinte: quais as alternativas encontradas pelos países desenvolvidos para estimular essa taxa de natalidade? Então a resposta está ali: foi incentivo financeiro, né, de ter mais filhos, e tendo mais filhos teria essas condições de pagamento, tá, relacionado aos próprios filhos, ok? Vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta também e vamos prosseguir para o próximo. Vamos à pergunta da página número 18, é a pergunta número 4. Essa pergunta foi formulada pelo Enem. O crescimento da população mundial vem sendo há muito tempo objeto de preocupação de especialistas. Esses especialistas são voltados, por exemplo, para a questão da demografia. Leia atentamente as reportagens e observe o gráfico a seguir. Vamos à reportagem número 1. A primeira coisa que Shi Yun-shun, 5 anos, faz ao chegar em casa do jardim de infância é ligar o computador. Ele escolhe entre dezenas de programas que o ensina sobre ciência, testa os seus conhecimentos de matemática. Nós queremos que ele aprenda 2 ou 3 línguas e no futuro iniciaremos o menino na música e na arte, revela seu avô. Com que o menino fica para que os pais possam trabalhar? Com seus 4 avós e os pais para cuidar dele, Shi Yun-shun é o membro do que ficou conhecido como família
uma boca, 6 bolsos. O resultado da política do filho único, iniciada há 24 anos. E o primeiro grupo de filhos únicos, especialmente os meninos, ficou conhecido como pequenos imperadores, por causa da atenção e luxos despejados sobre eles. Com essa política governamental voltada para a questão social, na questão da China, você pode observar que esse casal teve um filho. Só que ele tinha o quê? 4 avós, né? 2 paternos e 2 maternos. E juntamente com seus pais, então tinha o quê? 6 pessoas para estar o quê? Junto, observando como sendo um pequeno imperador. Na reportagem número 2, nos diz assim: o governo de Xangai, China, está orientando casais formados por homens e mulheres que são filhos únicos a terem 2 filhos, porque até um precisado momento era um, agora poderá ter 2. É a primeira vez em décadas que autoridades estimulam o nascimento de bebês, desde que a política do filho único foi implantada no fim dos anos de 1970. Dados divulgados pela agência estatal indicam que as famílias com apenas um filho representam 97% do total da cidade, de 19 milhões de habitantes. Então você pode observar na primeira reportagem um menino, né, com 4 anos, com toda essa questão educacional, sendo considerado pequenos imperadores, e a reportagem número 2 em Xangai, na China, de ter um filho, poderá já ter o segundo. E você pode observar a pirâmide, o gráfico da China, né, taxa média de crescimento demográfico em porcentagem, desde 1955 até o 2010. Contando atualmente com cerca de 1,5 bilhões de habitantes, a China se revela como um interessante exemplo de tendências demográficas mundiais. E ele vem fazendo 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: com referência à reportagem número 1 e aos dados apresentados no gráfico, justifique a adoção da política do filho único na China no final da década de 1970. Então agora vamos partir para a nossa resposta da número 4 com a pergunta letra A. Resposta nos diz o seguinte: a justificativa para a implantação do programa diz respeito às elevadas taxas de natalidade e consequente aumento do crescimento vegetativo, fato que preocupa o governo, pois em um país com população acima de 1,5, as elevadas taxas refletem. Então, aí nos coloca o quê? Essa implantação do programa para ocorrer o processo da taxa de natalidade e o aumento do crescimento vegetativo. Vou dar um tempinho para você recuperar essa pergunta e nós vamos para a próxima questão. Ali na sua apostila está 1,3, mas já coloquei 1,5 porque é a população atual que eles estão vivenciando atualmente, desde 2020, ou seja, esse ano, né, que saiu o retrato deles. Agora a pergunta número 2 nos diz o seguinte: apresente 2 preocupações econômicas do governo chinês para a mudança na política populacional apresentada na reportagem número 2, que nos diz que lá em Xangai, né, que já poderá, em vez de ter um filho, poderá já ter o segundo filho. Então vamos à resposta da segunda pergunta do 4B. A redução das taxas de natalidade
produziu um envelhecimento da população, fato que na atualidade pode ser um impeditivo ao crescimento econômico desse país, que tem se destacado na economia mundial. Então, eles estão observando que a população está se tornando envelhecida pelo fato de que se tiver essa redução da própria taxa de natalidade. A próxima questão nos fala, também proposta pelo Enem, que é o número 5 da página 18. Os dados dos gráficos a seguir foram extraídos do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, e do Instituto IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a respeito da população nas 5 grandes regiões brasileiras: Norte, Sul, Leste, que no caso é Sudeste e Nordeste, e o Centro-Oeste. O primeiro gráfico mostra a distribuição da população brasileira, né, que você pode observar em milhões de habitantes. E o segundo mostra o percentual da população que reside nas regiões, como Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Considerando as informações dos gráficos número 1, informação de PNAD em amostra de domicílios, e o segundo através do IBGE, a região que concentra o menor número absoluto de pessoas residentes em áreas urbanas sem saneamento básico adequado para determinada localidade é a resposta letra D, ok? Letra D. Com isso nós corrigimos letra D, Sul, né? Com isso nós corrigimos as questões formuladas pela apostila, que são atividades diagnósticas do mês de agosto, ok? Bom, nessa aula agora, nós iremos ver com vocês sobre o que é rede urbana na página 25 e 26. Nessa aula, nós vamos ver o que eles dizem, o que é uma cidade, tá? E observando, então, os pontos mais favoráveis, os pontos mais importantes desse sistema de ligação entre uma cidade, o que é uma cidade para a ONU, como é que os países veem a formação de uma cidade. Então, vamos estudar com vocês na página 25 e 26. Pegue a sua apostila, né? Eu já peguei a minha apostila aqui, ó, na página 25, aqui, ó. Esse assunto aqui, ó, rede urbana. Vamos estudar esse aqui e também a questão da página número 26 sobre a macrocefalia urbana, tá bom? Então pegue a sua apostila e vamos acompanhar esse conteúdo que é proposto pela sua apostila, tá? Bom, alguns critérios são mostrados principalmente para ter, por exemplo, uma formação de cidade. E nós podemos colocar o seguinte: o primeiro, o critério é chamado demográfico. Demográfico é ter o quê? Ter um número mínimo de habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou por uma determinada região, nós vamos ter uma determinada região, esse número de pessoas. Então, o primeiro critério utilizado para a formação da cidade, nós chamamos o fator demográfico. O segundo fator que nós podemos colocar é o chamado funcional. Funcional seria o seguinte: a própria cidade ele vai fornecer serviços básicos para a comunidade. E esses serviços básicos à comunidade seria o quê? Rede de saúde, né? Rede de saúde seria o quê? Água tratada, rede de esgoto, hospitais, maternidades, rede de educação, rede de alimentação, rede de habitação, comércio, ou seja, todos esses serviços básicos para a sobrevivência, por exemplo, de uma determinada formação populacional. Então, nós temos dois critérios, o critério chamado demográfico e o critério funcional. Agora, por exemplo, nós também temos questões que
são dois. Por exemplo, lá no país de Portugal, eles vão ter o quê? Utilizam o critério demográfico, o número de mínimo de habitantes para uma determinada área, e também utilizam o quê? Os serviços básicos. Isso eles propõem na questão do país Portugal, usando o critério demográfico e funcional. Agora, no Brasil, o que nós podemos observar no Brasil? Qual o critério que vai definir a posição do espaço brasileiro? Então, nós podemos observar que no Brasil, os critérios que definem as cidades estão atrelados a quê? A questão jurídica. Assim, toda sede de município é considerada cidade, não importando o número de que tenha. Como você pode observar, por exemplo, na questão demográfica. Lá, na demográfica, tem um número mínimo de habitantes. A funcional são serviços básicos. Agora, no Brasil, ali como diz assim, a sede de município é considerada cidade, não importando, por exemplo, o número de pessoas de uma determinada localidade, tá? Agora, por exemplo, quando você fala em cidade, nós também temos um outro critério que é utilizado pela própria ONU. Então, a ONU considera como uma cidade toda a aglomeração humana com mais de 20 mil habitantes. Mas cada país é soberano para definir o seu próprio ponto de critério. Poderá ter o quê? Mais de 20 mil habitantes de uma determinada localidade. E aí nós podemos observar com vocês, como por exemplo, alguns exemplos de cidades e alguns países que já têm o que? O número X muito mais do que 20 mil habitantes. Por exemplo, na Dinamarca, nós vamos ter o quê? 250 habitantes. Na Espanha, 300. Na França, 2.000. Então, você vê lá que o critério da ONU é 20 mil. Já na Dinamarca, Espanha e França, Dinamarca ultrapassou, a Espanha também ultrapassou, e a França, ela tem um mínimo, 2.000. Agora, no Brasil e na Austrália, não é o número de habitantes que define o status de cidade a um local, tá? Isso aí, como já estudamos, o Brasil vai definir a cidade conforme o seu critério local, propriamente dito, conforme ao espaço jurídico, né? Podemos observar, por exemplo, aqui na Dinamarca, aqui é Copenhague, capital da Dinamarca, que nós vamos ter o quê? Uma formação de uma cidade com número acima, por exemplo, da questão que é proposta pela própria ONU, como nós podemos observar lá na sua apostila, né, que eles vão ter o que? 250 habitantes, né? 250 habitantes, menos do que 20 mil habitantes proposto pela própria ONU. Aqui também você pode observar em Madrid, na capital da Espanha, que a Espanha tem o que? 300 habitantes por quilômetro quadrado, né? E já na Paris, nós temos 2.000. Paris que temos a maior concentração comparado, por exemplo, essas duas cidades. Agora, quando você fala no Rio de Janeiro, nós falamos que o Rio de Janeiro ele já não tem esse critério como a proposta à ONU, capital Brasília, Distrito Federal. E também Canberra, capital Austrália, também não se propõe esse próprio espaço de número de pessoas como propõe a própria ONU. Agora, todas as cidades ela vai ter um sistema de ligação entre elas. Por exemplo, eu moro em Curitiba, né? Mas alguém mora, por exemplo, em Pinhais, Piraquara, Araucária, São José dos Pinhais, né? Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, por exemplo, e você tem que ter o que? Ligação entre essas cidades. E essa ligação entre essas cidades nós chamamos o que? Sistema de transportes. E sistema de transporte poderá ser o quê? Rodoviário. Rodoviário nós temos o quê? Nós temos aqui em Curitiba a Comec, que vai unir as cidades metropolitanas que estão ao redor de Curitiba através de ônibus. Também nós vamos ter o que? Sistema hidroviário. Sistema hidroviário, Curitiba não se usa porque nós não temos rios, mas cidades, por exemplo, como o caso Istambul, na Turquia, eles têm um sistema de hidroviário que são o quê? Transporte realizado através das próprias águas. Nós também temos o transporte ferroviário. Esse transporte ferroviário ligando
também outras cidades com a cidade principal, que é através de estradas ferroviárias. E também nós temos espaço aéreo, né? Espaço aéreo, por exemplo, ligando Curitiba a São Paulo, Rio de Janeiro e outras localidades. E também nós podemos observar, por exemplo, lá em São Paulo, nós vamos ter, por exemplo, a presença do transporte metroviário, que vai ligar o quê? A cidade de São Paulo é tão grande em espaço e número de população que foi feito então esse sistema de transporte ligando os próprios bairros com o centro da cidade, utilizando isso. Então cada cidade também vai usar um tipo de transporte, como foi citado. Curitiba usa o rodoviário para ligar as cidades vizinhas à região metropolitana. Curitiba usa o ferroviário, né? O ferroviário para as estradas que vão ligar Curitiba ao litoral paranaense, né? Também nós temos o sistema aeroviário, que temos também em Curitiba, que esse sistema aeroviário vai transportar o quê? Ligando Curitiba a São Paulo e outras regiões. Então, desses que foi citado rodoviário, hidroviário, ferroviário, aeroviário e metroviário, nós vamos ter o rodoviário, né, ligando Curitiba às cidades ao redor. Nós temos o ferroviário ligando Curitiba às cidades litorâneas, Paranaguá, Morretes e Antonina, e o sistema aeroviário ligando Curitiba com São Paulo e outras capitais, né? Esses são sistemas de transporte para ter uma ligação de uma cidade para outra. Agora nós também podemos observar que também nós temos o sistema de comunicação. E o sistema de comunicação, ele é uma grande, vasta, que nós temos de conhecimentos ao mundo da comunicação, desde lá de jornais, correios, né, telefone, rádio, televisão, internet, são os meios no qual o homem vai utilizando. Nós utilizávamos muito tempo atrás o jornal e o correio com uma grande facilidade, e depois às vezes a transmissão era feita por rádio. Depois essa rádio foi substituída pela televisão, e depois começou a ter a internet, e todo esse processo nós começamos a trabalhar com o sistema de comunicação. Então você tem o sistema de transporte e o sistema de comunicação atualmente, que é a própria internet. Agora, dentro das grandes cidades, nós também temos aquilo que nós chamamos de macrocefalia urbana, né? E o que seria essa macrocefalia urbana que se apresenta, por exemplo, no contexto social mundial, né? Então seria o quê? O rápido crescimento de algumas cidades no mundo chamado subdesenvolvido. Então, por exemplo, nós temos a área central da cidade, nós temos as regiões de residência, regiões hospitalares, de saúde, né, de indústrias, mas ao redor vamos ter o que? Preenchimento de locais aonde vão ser construídos em regiões, por exemplo, de vales, ou de regiões de montanhas, ou regiões de salubridade, e isso vai fornecendo o que nós chamamos de macrocefalia urbana. Vamos pegar a sua apostila lá na página número 26 e ver com você o que é macrocefalia urbana, o que a apostila nos diz. Nos diz assim, ó, é um fenômeno caracterizado, né, pelo desequilíbrio populacional de metrópoles. E na aula que vem nós vamos ver o que é metrópole, esses conceitos formais. Principalmente em países chamados subdesenvolvidos, porque nós temos dois grupos de países, os países chamados desenvolvidos e os subdesenvolvidos. E temos outro conjunto chamado de emergentes. No caso do Brasil, nós temos no emergente, que são chamados os BRICS, que provoca o processo de marginalização ao redor da cidade, submoradias, aumento de violência, criminalidade, né, e incidência de doenças, e é considerado o principal fator de comprometimento da qualidade da vida de uma cidade, né? Então, por exemplo, Curitiba, todo mundo questiona Curitiba. Curitiba tem que ter áreas de parques, áreas verdes, áreas de transporte, né? Residências, regiões de comércio, regiões escolares e assim por diante. E aí, isso, Curitiba está trabalhando com a própria administração da cidade para ter todos os recursos favoráveis para não ser reconhecido como macrocefalia urbana.
Mas algumas cidades, como, por exemplo, como se diz lá na página 26, Puerto Madero, em Buenos Aires, Argentina, é considerada a região que abriga, que fica na região de Porto, foi considerada como uma região de macrocefalia urbana. E, lógico, eles tiveram toda essa reurbanização e em 1989 esse local se torna um local considerado um dos bairros mais caros que nós temos em Buenos Aires. Mesma coisa também na aula que você vai ver sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um local ali que é na Praça Mauá. Ela era um local totalmente chamado macrocefalia urbana, mas com a reestruturação, a reurbanização do local, hoje também essa região da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, capital, ela se torna uma região de terrenos mais caro do local. Isso pelo próprio desenvolvimento da urbanização da região, né? Continuando também, nós podemos observar exemplos Buenos Aires, que já foi colocado, né? E Buenos Aires hoje, logicamente, pela reurbanização, ela reestruturou toda essa posição local. Aqui nós podemos ver essa reestruturação na cidade capital, Buenos Aires, Argentina, né? Agora, essa submoradia que nós temos ainda principalmente em algumas cidades brasileiras, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, por essa posição que ainda o governo ainda não deu toda a assistência favorável para o local. Resumindo, nós podemos falar o seguinte: todo o conjunto de cidades de uma região está conectado por diversos sistemas. E esses diversos sistemas, como já foi colocado por vocês, é o sistema que nós temos o que? O transporte e a comunicação. Rodoviário, ferroviário, até o metroviário. E comunicação, desde lá do jornal até chegar à televisão. Que facilita o quê? O intenso fluxo de pessoas e mercadorias entre o próprio espaço da própria cidade. E também a interligação das redes urbanas, denominada, por exemplo, essa complexidade. O que seria essa complexidade? Às vezes é maior ou menor conforme o local, conforme o tipo de transporte e comunicações. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar com vocês sobre conceitos de cidades, áreas metropolitanas, metrópoles, megalópolis e os problemas urbanos de uma cidade, ok? Quero convidar você para que você leia essas páginas, né? Essas páginas que nós estamos fornecendo, e essa aula seria a aula que nós teríamos hoje na nossa live. Por não ter condições de ter a plataforma do Zoom hoje, nós fizemos essa aula então gravada para vocês. Estudem, observem e entreguem as atividades no dia 25 do módulo número 1. Que Deus possa abençoar você e você possa sempre ter a presença de Jesus Cristo através de Jesus, né? Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Esteja com a turma 111, 112, 113, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles. Cuida deles e dá-nos uma semana de ricas bênçãos ao seu lado. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado e até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau, tchau.